Mas aí, prioridade, né? Cada um tem as suas prioridades. Jogos Olímpicos vai ficar gravado lá depois. E aqui a gente vai discutir. Apesar que eu vou gravar aula também, mas prioridades, né? Pessoal, acho que vocês estão vendo aí o slide. Esse slide está lá no Google Sala de Aula, já está postado. Tanto o slide como o material em PDF, que é o mesmo conteúdo do slide. E também um vídeo que a gente vai assistir aqui hoje, se der certo, devido à internet, eu vou ver aqui, que também vai estar lá postado. Esse assunto, mise en place, é um assunto que a gente faz uma parte prática. Então, provavelmente, a gente vai ter uma segunda parte desse momento, desse conteúdo, na sala de aula, com o retorno nosso, com o nosso retorno. Então, eu vou dizer assim que eu vou dividir em duas partes. Vai ser agora a primeira parte teórica, conteúdo, e um momento, quando a gente for retornar para as aulas, a gente vai fazer a parte prática. Eu quero fazer assim, esse combinado. Alguém sabe o que é mise en place? Tem alguma ideia? Já viu falar? Não, Ouvi? Não? Alguém já viu falar sobre mesa posta? Mesa posta, uma mesa em ordem, arrumada. Vou lá, alguém já foi para um restaurante e viu os pratos na posição, tudo alinhados, garfo de um lado, faca de outro, colher de outro, copinho ali, taça ali. Alguém já observou isso em restaurante? sim. Sim. Então, essa arrumação a gente chama de mise en place. Mise en place é uma palavra francês que quer dizer pôr em ordem, né? Colocar as coisas em ordem. O que seria isso? É, no mundo todo pratica, né, o mise en place. O mise en place não é somente para você arrumar, vamos dizer assim, a mesa, mas pode ser um processo. Por exemplo, você vai cozinhar na sua casa, vai fazer uma receita. Você vai ter que fazer um mise en place. O que é isso? Você separar os ingredientes, botar tudo próximo de mim aqui, que na hora que for fazer a receita, que for misturar, eu vou estar com os ingredientes ali. Então vai facilitar na hora que estiver fazendo aquela comida. Então você não vai precisar, na hora que estar mexendo aqui, cadê os ovos? Vou ter que buscar ali. Então, você já separa tudo antes, põe tudo em ordem. E tudo isso aí a gente chama de mise en place. Essa aula vai ser sobre isso hoje. Aí temos a aula prática, geralmente ano passado eu fiz um vídeo de casa mesmo usando os utensílios, mas como agora está essa proposta de ter retorno agora em agosto, aí eu vou levar para a sala de aula essa parte prática, porque aí vocês convivem também, e é interessante todo mundo participar e aí fica bem legal. De vez em quando eu trago algumas coisas em relação ao eventos para dentro da sala de aula, porque a prática ela deixa mais, como se diz, detalhes, né, de como as coisas são. Então, deixa eu passar aqui. Como tinha falado, ó, mise en place. Aí qual o significado? Expressão de origem, né, francesa, a palavra francesa, que significa o quê? Arrumação, colocação em ordem, né? Colocar as coisas em ordem. Desse modo, fala-se que em mise en place do bar, do home service, do restaurante, no caso da sala ali, do restaurante, do grande salão. Né? E todo mise en place ele é feito, né, justamente para o que? Agilizar os serviços no momento do atendimento da solicitação feita pelo cliente. Então, vai facilitar ali o cliente. Né? Aí vai depender muito de restaurante, de evento para eventos, porque vai depender de que tipo de utensílios, que tipo de arrumação vai ser, que tipo né, de pessoas que vão comer. Então, tudo isso vai de acordo, né, com o público. Então, o mise en place ele vai estar sempre presente, da forma mais simples, como da forma mais complexa, mais completa. Então, a gente vai sempre ver essa questão aí, ele está sempre presente. Principalmente, pessoal, em eventos que vai ter refeição. E a gente sabe que boa parte dos eventos sempre tem refeição. Então, sempre vai estar em prática essa atividade do mise en place. É interessante a gente saber, né? Mesmo que você não esteja trabalhando diretamente na hora que estiver organizando o evento, mas você tem que entender que todo mise en place, toda a mesa tem que estar arrumada, tem que ter um espaço adequado, tudo isso aí tem que estar dentro desse padrão. Passar. Um exemplo aqui dessa imagem,
que vocês estão vendo aí, é essa questão do que eu falei. Eu vou preparar um prato, isso tem muito na cozinha profissional. Você vai encontrar muito isso na cozinha profissional. Porque lá as pessoas, os cozinheiros, os chefes de cozinha e seus auxiliares, né? Na verdade, os auxiliares preparam o mise en place e tudo isso aí que você está vendo em porção, deixa próximo do chefe de cozinha, onde ele vai fazer a mistura, onde ele vai fazer, né, a combinação dos ingredientes para elaborar o seu prato. Então, o preparo antes, botar em ordem, seria isso aí, o mise en place. É lógico que em casa a gente não faz tanto essa elaboração. Mas para um restaurante, para um chefe de cozinha, para ficar organizado, ganhar tempo, né? Não ficar aquela coisa bagunçada, né? Botar em ordem, geralmente vai assim. O auxiliar do chefe de cozinha faz, entrega ele, deixa na bancada, e o chefe só vai fazer a mistura dos ingredientes. Então isso aí é uma prática do mise en place dentro da cozinha. Qualquer cozinha que você for, que seja profissional, vai ter essa metodologia. Ah, minha mãe já faz isso em casa. Sim, muita gente faz isso em casa também já, porque já é uma prática comum, né? Até fica mais fácil na hora de fazer uma receita, na hora de procurar alguma coisa e achar, né? E também você não vai ver que falta esse ingrediente, esqueci o fermento no bolo, né? Um dia desse eu estava fazendo um bolo e esqueci o fermento, o bolo não cresceu de jeito nenhum. Eu digo, o que aconteceu com esse bolo? Vim lembrar depois, faltou o fermento. Então, esses detalhes vai ajudar bastante na hora do preparo. Qualquer dúvida, pessoal, vai falando comigo aqui, tá bom? Não fiquem em silêncio, não, por favor. Aí, mise en Ok. place na sala. Quando você fala na... Oi, pode falar. Eu falei ok pro que o senhor tinha falado antes. Ah, tá, joia. Obrigado. Aí, veja só, na sala, quando a gente fala mise en place na sala, a gente lembra logo o salão mesmo do restaurante, né? É a sala do restaurante. Aí, o que? É necessário o quê? É necessário efetuar, né, vários detalhes, vários trabalhos preliminares, porque se você tem um restaurante, ou se você vai fazer um evento dentro do restaurante, tem que ver se tudo está funcionando perfeitamente. Desde o banheiro, as mesas, né, na exposição, tudo isso aí. Então, a coisa que a gente tem que ver aqui, ventilar a sala. Então, se eu vou fazer um evento num lugar que estava muito dias fechado, ou quando fecha fica aquele abafado, você já tem que ventilar, mesmo que vá usar depois o ar-condicionado, né? Então você vai ventilar a sala, vai limpar a sala, tapetes, lustres, janelas, móveis, tudo que tiver dentro daquele salão. Por quê, pessoal? Porque, queira ou não queira, a poeira ela vai cair, vai sujar alguma coisa. Por mais que a gente limpe todos os dias. Mas imagina o cliente vê tudo. Você não pode ver nada, às vezes você não enxerga nada, mas o cliente enxerga uma aranha lá na lâmpada, lá em cima ele vai enxergar. Ou uma aranha lá no cantinho da parede. Você acha que o cliente não vai ver, mas vê, né? Então a gente tem que ver esses detalhes aí. Verificar o quê? Se o sistema de iluminação não está perfeitamente, se funciona tudo no seu lugar, se as tomadas estão bem, né? Para não ficar nada faltando. Outra coisa é verificar o som, se está em condições. Se você vai botar um som, um evento que tem um som dentro do ambiente do restaurante, verificar se está tudo ok, o playlist, né, que vai ser tocado na hora. Verificar o estado de funcionamento e a limpeza dos sanitários. Uma dica. Quando vocês forem num restaurante e tiver a oportunidade de ir no banheiro, observe se o banheiro está limpo. Se o banheiro está limpo, é possível que a cozinha também esteja limpa. Se o banheiro era aquele banheiro que o dono do restaurante ou o dono do local da festa ali do evento não se preocupe muito em limpar, aí você já imagina, se o banheiro está assim, imagina a cozinha. Isso é quase certo, pessoal. Quando você vai para um lugar que o banheiro é limpo, eles têm uma preocupação de deixar o banheiro sempre limpo, provavelmente essa cultura de limpar o banheiro é a mesma que está na cozinha. Isso tem lógica, entendeu? Tem uma lógica aí. Então é uma dica para a gente observar se os cantos são limpos ou não, né? Quando vai se tratar de alimentação. Outra coisa, ajeitar os arranjos de flores e cuidar, né, das folhagens que fazem parte da decoração. Não vai fazer uma decoração de qualquer jeito no salão, né? Ver se está tudo em ordem. Polir o material, pessoal. Aí, louças, talheres, cristais e outros materiais ali. Deve passar aqui por um processo de perfeita higienização. Hoje a gente passou álcool 70, né? Para limpar. Tem alguns restaurantes e alguns eventos usam esterilizadores. O prato sai quentinho
já sai esterilizado, né? Então, essa questão da higiene tem que ser muito observada, porque o convidado ou o cliente de algum restaurante que vai tratar sobre essa questão, ele vai ver se está manchado, se tem marca de dedo nos copos, né? Ninguém quer pegar uma coisa gordurosa, suja, né, para poder se alimentar. Então, é importante ver esse tipo de detalhes, né, na hora de deixar tudo pronto no salão. Vou passar. E aí, ó, arrumar as mesas, né? O alinhamento das mesas e cadeiras, né, prevendo que espaço para a circulação de funcionários e clientes. Você vai para um local para fazer um evento, a gente faz o evento num ambiente pequeno, com muita mesa. Fica ruim para o garçom atender, né, o pessoal que vai trazer alimento e bebidas, que ele não vai ter espaço. Aumenta o risco de acidentes, né, com as bandejas, com líquidos e, enfim, coisas que possam ocorrer nesses espaços mal elaborados. Então você tem que ver essa questão. E agora com essa pandemia, você sabe que as mesas têm que ter ainda uma distância maior. Quem gostou disso fosse os garçons, né? Imagine você com bandeja andar nos corredores na cabeça dos seus clientes, né? Então, tem que ver isso aí com o maior cuidado. Né? Outra coisa é o equilíbrio das mesas, né? Caso estiverem falsas. Tem mesa que ela tem, né, um desnível, sei lá, alguma coisa assim. Se for uma mesa que tem não posso falar. Oi? Acho que deu uma. Pessoal, tá me ouvindo? Sim, Ah, tá. Tá aparecendo a imagem aqui, pra mim ficou tudo preto aqui. pra mim Pra mim também. tá preto. Tá, né? Vamos lá, deixa eu. Eu vou ter. Ah, ia voltar. Vou colocar de novo aqui. Como eu falei, a internet aqui ela já é mais fraca. Só compartilhar aqui. Isso aí é o assunto que tá lá no Classroom. Apareceu não, professor? Tá preto Não, ainda. tá preto ainda. Acho que agora vai. Tá me dizendo aí? Acho que tá, né? Deixa eu ver. Voltou? Desligar o som. Voltou, pessoal? Sim. Sim. Pronto. Sim, eu estava falando das mesas, né? As mesas, ela tem umas que ela fica em falso. E aí você tem que colocar um calço, né? Aí ele deu uma dica de rolhas, né? Cortiça, aquele coisa mais macio. Até para não arranhar o piso do salão. Mas tem mesas. Se vocês já foram, quem tiver por esses casamentos, aí geralmente é uma mesa de plástico embaixo e um tampão redondo, né? E às vezes fica em falso. Alguém bota o braço de um lado, aí parece que vai subir a tampa do outro. Já aconteceu isso com vocês? Em casamento, em festas, né? Sempre acontece esse tipo de situação. Então, tem que ter mais cuidado nesse tipo de mesa, né? A mesa ela tem que estar firme ali para que não aconteça nenhum incidente ou um acidente ali. Então, geralmente, observar esses detalhes da mesa, né? Outra coisa é a colocação do moletom. O moletom, pessoal, é aquela flanela mais grossa em cima da mesa, né? Deve estar o quê? Bem presa a mesa e bem esticada. Porque se eu deixo folgado, alguma coisa assim, pode ocorrer alguns acidentes, algumas coisas. E também esticado, né? Proporcionando o quê? Uma superfície lisa, né? E sobre essa qual será o quê? Estendida a toalha. A fim de que essa toalha? Essa toalha tem que ter. Deixa eu colocar aqui. Ó, para evitar ruídos com os utensílios, então a toalha bem esticadazinha, bem apoiada, vai evitar ruídos com os utensílios, né, dispositivos sobre a mesa, né, e está lá. É evitar que a toalha escorregue, né, tem que ter com maior cuidado, porque se puxa a toalha escorregar, você pode derrubar os utensílios que estão ali, os pratos.
Outra coisa, evitar que a toalha estrague mais rápido, né? Então, se eu deixar ela mais aberta, não fica aquela, sobretudo nas bordas. A gente vai para esses casamentos, tem aquelas capas, né? Tanto na cadeira como na mesa. E às vezes as pontas ficam tudo podre, fica sujo, já está rasgando, já vai desgastando muito mais rápido. Outra coisa, proteger a mesa do calor das travessas, né? O tecido essa flanela mais grossa vai fazer isso, né? Outra coisa também, pessoal, que isso acaba sendo faz o papel de absorvente de líquidos, né, em cima da mesa. É lógico que aí quando derrama, troca, né? Mas se não tiver, deixar a superfície lisa, é muito mais fácil o líquido escorregar muito mais rápido. Então, tem essas questões, esses detalhezinhos que na hora de arrumar, o mise en place, ele faz essa função. Deixar tudo em ordem e tudo no seu lugar ali, sem causar nenhum problema. E aí, ó, a gente vai falar um pouquinho agora de alguns mise en place, como é que é essa arrumação na mesa. Professor, onde é que fica o garfo, onde é que fica a faca, onde é que fica a colher, por que tanto garfo, por que tanta faca, né? A gente vê isso muito em filmes, em séries, né? As pessoas comendo no restaurante e um monte de talheres, né? Como é, pessoal? De dentro para fora, de dentro para fora, ou de fora para dentro, para comer os talheres, né? Sempre, gente, de dentro para fora, né? É isso mesmo? É, de dentro para fora. Você vai pegar os talheres e vai comendo, e vai usando. Mas a gente vai ver isso aí, como é que é, e a gente vai fazer a prática disso aí, não se preocupe não. O prato de mesa, né, colocado na ponta da mesa, com mais ou menos 1 centímetro do espaço de distância. Podem também haver aí que somente o guardanapo com a dobradura a gosto. Essa questão de dobrar o guardanapo, o tipo de dobra é a gosto, né? Essa questão também dos pratos. Tem 2 pratos, tem um prato de entrada, um prato de sopa, um prato da refeição, né, e um prato de sobremesa. Já ver esse tipo de prato. A faca de mesa fica posicionada do lado direito. Lembre que os femininos, faca, aí colher, garfo, do lado esquerdo, né? Os femininos do lado direito. Sim, do lado direito do prato do cliente, né? Sendo que alinhado com o prato, com mais ou menos 1 centímetro. A base de um talher, de um prato, de uma coisa para outra, geralmente está aí 1 centímetro de distância. Mas isso não precisa ser calculado. É só o olho nu. O garfo de mesa posicionado do lado esquerdo, né, do prato do cliente. Vamos lá, deixa eu passar. Qualquer dúvida, vamos falando aí, pessoal. Outra coisa, prato de pão fica um pouco acima do prato da mesa, do lado esquerdo. Então, no caso, o prato de pão vai estar aqui do lado esquerdo, não é na frente, né? A faca de sobremesa para manteiga fica acima do prato de pão, do lado direito. Aí lá, no prato, não é o prato principal, é o prato de pão. Outra coisa, o guardanapo fica posicionado em cima do prato de mesa. Se for o caso, haver né, com a dobradura, a escolha. Vai depender dessa questão do guardanapo, porque tem... é aqui, pessoal, é aqui, é para frente, é para lá. Vai muito do mise en place. O mise en place, pessoal, não existe uma ordem única, um modelo único. Existem algumas coisas que todos seguem o padrão. Mas, na hora de montar uma mesa posta, ou montar um mise en place, vai ter algumas diferenças de um para o outro, sim. Entendeu? Mas tem a regra geral que a gente vai ter que acompanhar. O que mais? A taça de água alinhada com a ponta da faca da mesa do lado direito. Eu estou falando a parte teórica, mas a gente vai ver como é que isso é na prática. Aí vocês vão entender mais ainda. Vou passar. E como comportar-se diante de uma mesa, assim, cheia de coisas? Alguém já teve uma situação, foi por um local e não sabia usar os talheres, meu Deus, isso aqui é para quê? Tanta coisa. Alguém já teve uma situação assim, de pegar um utensílio e não saber para que serve aquele utensílio? Porque, ó, veja só, talheres têm algumas diferenças. Exemplo, de peixe e de carne são diferentes. Apesar que hoje, poucos restaurantes estão usando mais agora os garfos de peixe, essas coisas, né? Mas tem algumas diferenças. E aí, mas como se comportar dentro da mesa? Né? Como? Vou passar aqui. Tem um vídeo aqui. Esse vídeo está postado no... Falar pra gente, eu tô já ansioso para aprender aqui como... Esse vídeo está postado, pessoal, lá no Classroom. Eu vou deixar um pouquinho aqui ele, porque ele é um pouco longo, não sei se a internet ainda vai estar boa para estar transmitindo. Mas vocês me dão um retorno aí se tiver ruim.
sentar aqui à mesa aqui, fala pra gente o que você vai ensinar para etiqueta à mesa a Magda Gonçalves. Isso são modos, Serginho? O quê? São modos de sentar à mesa. Vamos, faz o favor. Vamos Aula fazer o prática, favor. gente? Aula prática. Achei que seriam só as dicas. Meu querido, quando tem uma dama, o que que o cavalheiro faz? Puxa, A dama assenta primeiro, não é? E como que a gente entra pela a mesa? Tudo que entra à mesa entra pela esquerda. Esquerda. E sai pela direita. Então, o que que o cavalheiro faz, meu querido? Isso. Muito bem. Muito bem, Serginho. E agora muito aqui, bem. E eu vou, então, me assentar. A etiqueta, então, Magda, já começa ao assentar-se à mesa. Ao assentar-se. Quando você vai assentar, você não pode arrastar a cadeira. Levanta. Você levanta a cadeira, posiciona direitinho, a cadeira assenta e se ajeita. Não pode arrastar, não pode fazer barulho. Por quê? A etiqueta é silenciosa em todos os sentidos, tá? Pode conversar mesmo. Não, aqui agora baixinho. eu tô só prestando atenção para, quem sabe aí hoje a gente não vai levar a dona Aline aí para jantar, só que hoje tem culto da família, aí depois tem que ser algo mais rápido, porque amanhã os meninos têm aula pela manhã, mas quem sabe amanhã, né? Então, Serginho, a etiqueta, ela é silenciosa. Por quê? Você não faz barulhos com os talheres, com as cadeiras, não faz barulho ao tomar um líquido, né? E o que que você faz depois que você assenta elegantemente? Ô, gente, tem aqui o meu roteiro aqui, né? Eu vou colocar aqui do lado, pedir licença a vocês. Vou pegar aqui o WhatsApp, vocês depois podem mandar o WhatsApp aí fazendo a sua pergunta. Daqui a pouco eu pego para interagir com vocês. E, então, assentei minha mesa, conduzi a dama que está comigo, então me assentei. Pronto. Isso. E agora? Nunca cotovelos. Eu fiz isso, então, naquela entrada. Ele entrou Aí eu e coloquei. colocou o cotovelo. Nunca. Esse cotovelo também, lá na frente, nós temos uma questão, até a questão do serviço também, né? Assim, do que vai ser servido. Chega uma hora que até o cotovelo, ele tem uma direção, não tem? Olha, o cotovelo só é permitido depois que o jantar acaba, não tem mais nada à mesa, não que seja permitido, mas passa despercebido um cotovelinho assim. Talvez um bate-papo. Um bate-papo, assim, né? passa despercebido. Então, nos assentamos. Maguinha, agora? Isso, agora nós vamos fazer o seguinte. Cotovelo nunca, às vezes e sempre. Punho, só Assim, os pode ser punhos. assim. Não, só os punhos à mesa. Se você ficar assim, você vai precisar das mãos para movimentar, para pegar os talheres. Então, assim, Aqui. tá? Nunca, às vezes, sempre. E de uma maneira natural, para não ficar Isso, teatral, aqui, né? nem igual o Robocop aqui. Assim. E agora, nós vamos pegar o guardanapo, vamos tirar esse anelzinho aqui e colocar aqui em cima. Lado não importa. Aqui, Ah, tá? Sim. E Desfaz a esse dobra. guardanapo, você desfaz a dobra, muita gente faz assim, abre o guardanapo e põe o guardanapo no colo como se fosse uma manta. Aqui, gente. Pode isso? Não é assim que a gente vê nas novelas, gente, no filme. Me ajuda, gente. Aqui, esse jeito aí é numa cantina italiana, rodeado de italianos, E naquela cheio farra. de molho e tudo. Naquela farra. Então, desfazemos ali a Então, o dobra. guardanapo não é uma manta para você cobrir as suas pernas, não. Já basta o forro da mesa. Já basta o forro da mesa. Então, você vai colocar o guardanapo dobrado com a abertura voltada para o seu corpo. Para o seu, lá. Tá? Então, E aqui, coloca os indicadores aqui. Por quê, Serginho? Porque ninguém é obrigado a ficar olhando, ficar vendo a sujeira do seu guardanapo. Você vai enxugar os lábios na parte de dentro, né? Você vai enxugar... ô, gente, não é aquele negócio, gente. Não pode. É não só... pode. É só encostar também. É aquele excesso ali do o que excesso. sim. Quando você vai beber, tomar a água, por exemplo, você tem que limpar os lábios para você não carimbar a taça. Principalmente as mulheres, com o batom. Com o batom. Né? Limpa aqui, dobra, o sujinho vai ficar aqui dentro, Por dentro, e você colocou no colo. Agora, se acontecer de carimbar a taça, faz cara de paisagem
E Carinha deixa pra de lá. quê? Deixa pra lá, porque se você for limpar, aí Segue o baile. piora, né? Bom, então, Eu guardanapo adorei posto. quando você falou ali 50 talheres de um lado, 50 do outro. Adorei. O que significa isso? Os talheres, eles são colocados assim. Coisa chique, viu? Olha só. Ô, Finácio, mostra aqui, olha só. Isso aqui, nem Salomão, em toda a sua glória, teve um jogo com esse aqui, um cabo aqui de pérolas aqui e tal. Esse aqui é marfim de elefantes lá do Camboja. Adorei. Então, Serginho, o que a gente faz? Os femininos ficam do lado direito. Colher, a faca, viu? As, Taças, você já pode ser professor. o anel. Anel, esse aqui é seu. Pois é, Pode então. ser. Não, pois é, o anel do lado esquerdo, que é masculino. O anel. Então, Serginho, você já pode ser professor. Do Só se for lado, de bagunça. do lado esquerdo, nós vamos colocar os masculinos. Os garfos, né? E o guardanapo também pode vir, tá? Do lado esquerdo. Pode estar, mas no assentar-se à mesa, ele vem para o colinho. O colo. Então, antes de você colocar o guardanapo no colo, ele pode estar ou aqui em cima do prato ou Do lado esquerdo. do lado esquerdo. Outra coisa que eu esqueci de falar do guardanapo é o seguinte: tem situações nas mesas decoradas, tem situações que as pessoas colocam 2 guardanapos, né? Para decorar a mesa. Um por dentro e o outro aqui por fora. O de fora deve ser branco. Não é muito aconselhável, eu não acho assim muito prático. Mas se você se deparar com isso, você vai usar os 2 guardanapos como se fossem um. Como se fossem um, isso mesmo. Então, voltando aqui aos talheres. Femininos, masculinos. Masculino esquerdo, feminino direito. Isso. Como que você sabe quantos pratos vão ser servidos aqui? É muito fácil. Você vai começar a usar os talheres de fora para dentro. Então não tem segredo nenhum, de fora para dentro. Eu tenho aqui uma colher. Logicamente, o primeiro prato vai ser o quê? Um prato Doce de quente. Um prato quente, uma sopa. Ah, sim. Né? Então você vai pegar a colher e vai tomar a sopa como? Está quente. Então você vai pegar pelas beiradas. Mineiramente, você vai tomá-la pelas beiradas. Pelas beiradas. Por quê? Para você não correr o risco de queimar a boca e dar Depois vexame. E dar vexame, né? Então você vai tomar a sopa pelas beiradas aqui, tá bom. Acabou? Não é aconselhável colocar, quando é um bowl assim, não é aconselhável você colocar, na hora que você terminar, o talher assim, porque ele pode cair. Ainda ter alguma coisinha ali, tudo cair, fazer. Mas geral, tudo também é pelo bom senso. Se for grande assim o bowl e mais profundo, e você vê que a colher está bem firmada, firmada, tudo pode bem. ser. Se não, você pode Seja colocar. Vou dar uma pausa. É para vocês terem uma ideia como é que é o mise en place, né? Esse vídeo está completo lá no Classroom. Não vou passar ele todo aqui não, porque ele tem 20 e poucos minutos, né? E aí também para não consumir a internet de vocês, não sei se alguém está com internet de dados, mas ultimamente você pode assistir também esse vídeo. Mas deu para entender, deu para ter uma ideia de como é o mise en place, toda essa... Tem gente que pensa, isso é frescura, né? Isso não precisa disso não, come com a mão mesmo. Não é uma questão de luxo nem de frescura, é uma questão de ética mesmo, uma mesa, né? É uma questão de comportamento. Imagine você enquanto profissional, né? Vai participar de uma reunião de negócios e você ter posturas inadequadas, né? Então, tem essas regras, né? São algumas regras bem básicas, assim, outras diferentes, né? Como essa questão do uso, né, dos talheres, a questão da mão, né? A questão das taças, para que serve essa taça, outra taça. Então, todos esses detalhes, né? Eu tinha dito que era de fora para dentro, mas é de dentro para fora, mas é de fora para dentro, né? Você vai usando os talheres até chegar nos últimos. Então, todas essas regras, né, elas são importantes, né? E está dentro desse contexto nosso de eventos. Organizar evento tem que compreender isso, tem que entender a etiqueta mesmo. Então, esse vídeo está postado lá no Classroom, e depois você
Continua assistindo ele. É muito interessante, ele vai até o final, né? Essas regrazinhas. Porque na nossa prática, na nossa aula prática, a gente vai precisar entender e compreender isso aí. Tá certo? Gostaram um pouquinho de assistir? Já conhecia essas regras? Fala aí comigo, quem já sabia de algumas regras dessas. Eu já tinha visto em outros vídeos. Já, né? Legal. E em casa, vocês já fizeram alguma mesa posta em casa? Alguém aqui organiza a mesa em casa na hora da janta, do almoço? Pelo menos coloca os pratos, os talheres, essa questão né, do garfo lado esquerdo, os masculinos, os femininos lado direito, né? A taça no lado direito, ou o copo. Alguém já fez isso em casa? Sei lá, botar o jogo americano, prato, ajeitar? Ou é aleatório? A, o pai Eu vou botar aleatório. bota aleatório, né? Eu Mas a também. partir de hoje, eu sei que a partir de hoje vocês vão começar a organizar agora com olhar profissional, né? Você vai me perguntar, acho que é essa mesa? Como assim? Por que esse café aqui? É justamente isso. Não todos os alunos que passam por essa aula acabam levando isso para casa. Eu tenho um aluno que veio dizer que a mãe dele aprendeu com ele e hoje a mãe só quer colocar a mesa posta em casa, direto. Vai fazer uma refeição, já está arrumando a mesa tudo no lugar certinho, né? É legal porque quando põe em ordem as coisas ficam mais fáceis de enxergar, fica mais organizado, fica mais bonito mesmo, de fato. Mais harmonioso, vamos dizer assim. Então, ó, assiste o vídeo completo lá, viu? Eu não vou colocar tudo aqui para não ficar cansativo também. Aí, como eu disse, agora é hora, né, de você praticar na sua casa. O aluno, vocês que estão assistindo aqui essa aula, se um de vocês conseguir montar em casa um mise en place, mais simples, não precisa ter taça, não precisa ter prato de porcelanato, não precisa ter essas coisas não, detalhado não. Precisa apenas ter um prato, se você tiver um descansa, como é que chama aquele, o jogo americano, ou aqueles redondos, ou uma coisa que é de base, né? É o suplá, se você tiver um suplá também pode ser. Enfim, usa a criatividade. Aquele aluno que tirar a foto do seu mise en place em casa e mandar para mim, ele vai ter um ponto extra no bimestre. Pode ser qualquer tipo de talher, pessoal. Não precisa ter talher chique, não. Talher mesmo de plástico, de gato. O importante é que esteja no lugar certo, na ordem certa. Pelo material nosso, dá para ter uma ideia como é que monta o mise en place. Você pode até ir na internet pegar um modelo, né, e ver lá como é que monta. O importante é recriar um em casa e tirar foto e mandar para mim. Pode ser pelo Pra WhatsApp. quando, hein? Pra enviar, professor? Não, depois dessa aula aqui, entendeu? Tem até o fim de semana. Até domingo, que é a atividade nossa lá no Google Sala de Aula, tá até domingo, até meia-noite no domingo. Porque segunda-feira já é outra aula, já é outra, aí não. Então tem até esse prazo aí. Se esse fim de semana você for jantar com seus pais, ou for fazer uma coisa em casa e puder tirar essa foto, manda para mim que eu vou dar um ponto extra, certo? Bem legal mesmo. Então, aí é com vocês agora, viu? Deixa eu passar. E aí, ó, tem o mise en place à la carte, né? Que é outro mise en place, o à la carte, sabe, que é aquele que a gente vai para restaurante, e aí chega lá e ele traz, né? Você pede no menu, né, o cardápio vem. Aí tem prato de mesa, vai ter guardanapo, faca de mesa, garfo de mesa, faca de sobremesa, prato de pão, copo de vinho tinto, copo d'água e o saleiro e a pimenteira, né? Que são coisas que tem ali em cima da mesa. Já é um mise en place mais simples, vamos dizer assim, né? Só vai ter um tipo de taça, não vai ter outros tipos de taça, taça de água, taça de vinho branco, taça de vinho tinto, né? Taça de champanhe, né? Tudo isso. Mas quando for para a sala de aula, eu vou levar todos esses equipamentos para a gente poder treinar lá na sala de aula. Esse tipo de situação. Esse aqui é outro mise en place para banquetes, né? Os banquetes. Prato de mesa colocado à ponta da mesa, com mais ou menos um centímetro. Vai ter mais detalhes aí. Não vou dizer todos, porque eles vão seguir a mesma regra dos outros, né? Algumas coisas que mudam por causa da característica dos alimentos, né? E da forma de distribuir. Então, a gente vai ter vários tipos de mise en place, né? De acordo com o serviço. De acordo com o serviço, de acordo com a classificação do restaurante. Eu vou passar porque vai seguindo em detalhe algumas coisas mais que são adicionadas. E aí, a gente vai falar agora sobre um pouquinho dos tipos de serviço. Aí sim, a gente vai ver essa questão de... A gente vai falar agora como
aquele alimento vai ser servido. De que forma? A gente vai ter o serviço à francesa, o serviço à inglesa, que ele pode ser direto ou indireto, e o serviço americano, que a gente conhece como buffet, né? São os serviços mais utilizados em qualquer ambiente que vai ter atendimento, que vai servir, né, tanto o convidado ou o cliente em relação a uma refeição. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um. Passar. Primeiro, a gente vai falar sobre o serviço à francesa, né? É o mais requintado, né? Com todos os convidados sentados, todo mundo ali sentado com a sua mesa posta, né? Com a mesa ampla, tudo pronto. Geralmente em lugares demarcados, né? Às vezes agendado, demarcado, vai depender da situação. A decoração é refinada, uma decoração bem elaborada, e o número de garçons, né? Coprir auxiliares compatível ao número de convidados. Ou seja, é quase um garçom exclusivo para você ali. É quase um garçom exclusivo. Hoje você vai para eventos de formatura, que já foi, sabe? Geralmente é um garçom para aquele formando ali. Ele vai atender só a sua família. É um serviço à francesa, né? Todo mundo sentado ali, você vai ter um garçom específico para você. É quase isso, né? Então, por isso que ele é mais requintado, né? É mais, vamos dizer assim, personalizado, né? Um atendimento mais personalizado. E aí, ó, como esse exemplo aí, né? O serviço é realizado pelo lado esquerdo do cliente, né? Que se serve, ele vai lá e pega. Os talheres devem estar voltados para o cliente. Outra coisa, atravessa na altura, né, do prato para evitar que alimentos caiam. Então, o garçom ele vai lá, encosta aqui, né? E fica próximo da altura dele para que não fique mais assim, buscando o alimento, né? Então, segue algumas regras. Vou passar aqui. E aí temos a vantagem e a desvantagem desse serviço. A vantagem é o quê? Trata-se de um serviço altamente requintado, né? Requintado no sentido assim, personalizado, né? No sentido de atendimento específico. E a desvantagem? Grande número de profissionais você vai precisar, né? É um pouquinho mais lento, porque é personalizado. Desculpa, pessoal. É lento, né? E exige profissional altamente qualificado. O ruim desse serviço à francesa é que às vezes não temos profissionais qualificados para isso. Porque não é um simples garçom, não é um garçom que você encontra numa churrascaria de beira de estrada, né? Ou aquele que atende mal. Tem que ser um garçom instruído, né? Um garçom instruído, que conhece as técnicas, que conhece os alimentos que estão sendo servidos. Então precisa de pessoas altamente qualificadas. Então, às vezes, você não vai encontrar pessoas qualificadas para esse tipo de serviço. Eu quero fazer um evento, quero colocar o serviço à francesa. Mas antes de decidir, procure-se no seu mercado local, no seu município, onde você vai trabalhar o evento, se tem pessoas qualificadas nesse sentido. Passar. E aí vamos falar um pouquinho agora do serviço à inglesa, né? Semelhante ao serviço à francesa, né? Ele pede o quê? Que todos os convidados estejam sentados à mesa. É aí caracterizado por duas formas. Pode ser serviço à inglesa direto e o serviço à inglesa indireto. O direto, o garçom serve o quê? O convidado sempre pelo lado esquerdo, como a francesa, né? Retirando os alimentos da bachela, que a bachela é aquela, vamos dizer aqui, que a gente chama aqui bandeja, né? Fazendo uma pinça com garfo e colher. Ele vai lá e coloca no prato do cliente, né? Já o serviço inglesa indireto, né? O prato já vem arrumado da cozinha, colocado, né, à frente do convidado pelo lado direito. Ó, o serviço inglesa direto, lado esquerdo do garçom, e com a pinça na bachela e coloca no prato. O serviço indireto, o prato já vem pronto lá da cozinha. Guarda esses detalhes aí. Vamos lá, deixa eu passar. Lembrando que o serviço inglês tem esses dois tipos. Exemplo aqui do serviço inglesa direto. Né? O alimento vem da cozinha em uma travessa, né? Servindo pelo lado esquerdo, ó, o garçom aí com a pinça, né? O garfo ou colher, da forma de como fosse um alicate, e coloca no prato. Isso aí é o direto. E a gente vai ter também o serviço direto, a vantagem e a desvantagem. Qual seria a vantagem aí? É que é muito rápido, né? Além de ser um serviço requintado. A desvantagem é que exige o quê? Um pessoal qualificado. É a mesma coisa. A gente precisa de garçons, de pessoas qualificadas para esse tipo de serviço. E a grande dificuldade, às vezes, em fazer um evento e ter esse serviço, é não encontrar pessoas com essa qualificação.
A gente já teve muitos casos de ver pessoas que vão elaborar casamentos, festas com um grande número de pessoas, e não dá para colocar um serviço desse, porque não vai ter pessoas qualificadas para isso. Então, não é nem questão de você querer colocar, ou, e agora, vou fazer o quê? Não, você vai trocar o serviço, né? Coloca um serviço que seja adequado. Por isso que o serviço americano, ele é mais adequado para os eventos, porque o cliente mesmo vai lá e se serve. Porque aí você vai ter menos pessoas contratadas, né? Você não vai ter essa dificuldade de falta de qualificação dos profissionais. Então, você tem que ver nesse requisito aí. E aí, o serviço inglês indireto. Esse já é diferente, né? O alimento já vem da cozinha uma travessa pronto, né? E é apresentado ao cliente pelo lado esquerdo. Aqui é lado direito aí. E veja só, coloca a travessa em uma mesa auxiliar, que chama de querundon. É uma mesa que o garçom traz num carrinho do lado e coloca. Fica mais fácil de servir. Quando o cliente quer, ele vai lá e chama o garçom e ele serve no prato dele. E já tem prato lá, vazios, monta o prato e serve o cliente do lado direito, né? Sempre servindo do lado direito. Outra coisa, vamos ver aqui se tem a vantagem e desvantagem. Vantagem, que é um serviço limpo, né, seguro e elegante. O garçom vai lá, tá lá do lado, né, serve ao cliente, pega o prato. A desvantagem, pessoal, é que exige mais tempo que o serviço é inglesa direto. Direto. Exige o quê? Pessoal mais qualificado. É a mesma questão também, né, a qualificação desses profissionais. E aí o serviço americano, que é o mais conhecido, né, de todos, é o buffet, né, caracterizado pela disposição dos pratos naqueles buffet, naquelas ilhas, a gente chama de ilhas, né, onde fica o alimento quente e frio, e os convidados se servem, fazendo o quê? E segundo a refeição, eles mais já todos sentados, né, confortáveis, e vai lá, serve e traz seu prato. Eu acho que esse aí é o que a gente mais encontra nos eventos, né? Vocês já tiveram outro serviço diferente, além do americano? Alguém que já teve a experiência de ir para um local e ter, além do americano, sem ser esse que você vai no self-service, e vai lá e serve e senta na mesa. Ou no casamento, que a gente vai lá na hora da... tá liberado, né, a refeição. Aí todo mundo vai para a fila lá no casamento ou na festa, faz o seu prato e volta para a mesa. Alguém já teve alguma experiência assim? Posso contar? No casamento que eu fui, era o garçom. Pronto, E no então... batismo foi assim, self-service. Massa. Então já não foi o serviço americano, você não precisou se levantar e levar, né? Ele levou a você, né? Você lembra, Maria Emily, se ele foi pela direita ou esquerda? Ele atendeu você? Ou você nem Eu prestou nem atenção? lembro, tá com tanto tempo. Uhum. Eu acho que agora vocês vão começar a observar isso aí. Quando tiverem algum restaurante, vai ver se o garçom está atendendo pela esquerda e pela direita. Eles são treinados, eles sabem disso. É a mesma coisa, pessoal, quando você termina uma refeição e coloca os talheres lá. Tem a posição de guardar os talheres. O garçom vai entender se você acabou ou não, né? Tem alguns detalhezinhos que o garçom, eles são treinados para isso. Deixa eu passar. E aí, uma etapa para montar aí um mise en place. Vamos ver como é que seria. Monte as mesas, né? Em sequência do evento. Alinhe as mesas e cadeiras, que a gente viu lá, que já tá. Coloca os moletons, que são, né, os panos de flanelas, que vão. As toalhas de naperons, que são os cobremanchas. Você já viu, tem a toalha na mesa e tem uma que atravessa no meio, né? É como fosse, eu chamo de cobremancha. Ou o jogo americano. Alinha os talheres, facas, colheres à direita, garfo à esquerda, né? Prato para pão à esquerda, talheres para a sobremesa, né? Quando colocar acima, faca, garfo e colher que fica acima do prato. Copos à direita, alinhados com a ponta dos talheres. Guardanapos, né? E aí, do que você quiser. Os menus, que aí vai entrar sal, pimenta, paliteiro, o número da mesa, entre outras coisas. Deixa eu passar aqui. E aí, essa imagem vai mostrar um pouquinho, bem detalhado aí, né? Você vai ver aí, do lado direito, os femininos, né? Taças, né? Garfo, a colher, a faca. Do lado esquerdo, garfo, guardanapo, né? Você vai ver lá no canto esquerdo, em cima, os copos. Acima do lado esquerdo, você vai ver aí o prato de pão e a faca. Também você vai ver acima do prato principal
né? Os talheres de sobremesa, né? E é aquela coisa, sempre de fora para dentro, usando os talheres, de fora para dentro, até chegar na última. Outra coisa, vocês perceberam que a ponta da faca, a serra da faca está para dentro? A mesma coisa lá de sobremesa, a mesma coisa a do pão. A serrinha da faca fica para dentro, né? Do lado de dentro. Deixa eu ver o que mais aqui, detalhes. O guardanapo, do lado esquerdo. Esse guardanapo pode vir no meio do prato. Pode, se não tivesse esse prato de sopa aí, caso não fosse de sopa, né? O guardanapo pode ficar em cima do prato, sim. Sem nenhum problema. E como estou dizendo, as regras principais, que seriam mais esse dos talheres. E não, entendeu? Esse detalhe de guardanapo. É mais a questão da posição dos copos, taças, talheres. Essa aí é uma regra geral. Deixa eu ver aqui mais. Aqui é uns tipos de talheres que a gente vai encontrar nesses restaurantes, vai encontrar em eventos. Colher de sopa, garfo de colher de sobremesa, é um pouco menor. O garfo de mesa, que é o garfo tradicional. Garfo de sobremesa, já é menor um pouquinho. E o garfo de peixe. Geralmente, hoje, atualmente, não está vindo mais não, esse garfo de mesa. Ou de peixe. Mas tem sim. Alguns restaurantes mais requintados, ele traz esse garfo ainda. Você vai ter a faca de mesa, a faca de sobremesa e a faca de peixe também. Porque o peixe, pessoal, não precisa daquela serra como a de carne. O peixe, geralmente, ele desmancha. Você apenas empurra e já começa a partir, né? Então, ela é uma faca diferente. Você vê que tem um bico mais arredondado. Mas é possivelmente também que não encontrar mais no restaurante. Encontra em restaurantes mais requintados, né, a gente vai encontrar isso aí. Mas são os talheres que existem, que estão presentes no mise en place. Aí alguns tipos de taças, né? A de espumante, a de água, a de vinho tinto, vinho branco e licor. A gente vai falar um pouquinho já sobre essa questão dos vinhos. Ah, por que vinho tinto, por que vinho branco, para que serve? O importante aqui é você saber que há uma diferença entre as taças. Taça de espumante, mais estreita, né? Mais longa, porque o espumante é uma bebida mais gasificada, então precisa manter o gás, então o copo tem que ser mais fechadinho. Já o vinho, ele precisa de, né, o aroma harmonizar, então ele precisa ter uma abertura maior do copo. O licor, você vê que é menor, né? Porque o licor ele é uma bebida mais digestiva. O licor é aquele, comi uma refeição e agora eu quero tomar uma bebida digestiva. Geralmente o licor entra nessa parte aí. Ou se não, com uma sobremesa, né? Em outras situações também pode ser usado o licor. Então, ele toma em menor dose, não é uma dose maior, né? A taça de água um pouco maior do que a de vinho, porque de vinho a gente não toma tanto como água, né? E porque também quando você se toma vinho, você tem que tomar também água para poder ficar ali equilibrando, né, a questão de ingerir o álcool, né? Então você tem essa questão aí. São as taças mais comuns que você vai encontrar. Existe outros tipos de taça, professor? Existe sim. Mas geralmente os menus, os mise en place mais comuns, vamos dizer assim, base, a gente usa essas taças aí. Passar. Algumas formas de como pegar, né, um copo. Se você for para um restaurante e ver o garçom trazendo um copo com os dedos no copo, não peça outro. Nem tome. Imagina a mão dele contaminada, colocando, né, os dedos dentro do copo. Vocês tomariam um copo desse jeito aí, recebendo assim do garçom? Acho que não, né? Então tem a forma correta de pegar aí, né, nas taças, nos copos. E aí vamos falar um pouquinho sobre as regras, né, ao servir o vinho nas refeições. Geralmente, pessoal, quem serve o vinho num restaurante se chama de sommelier. O sommelier é uma pessoa que estudou especificamente só para atender o cliente nessa questão dos vinhos. E tem essa questão dos vinhos que nem todo vinho é adequado para a tua refeição, né? Então é bom entender um pouco sobre isso, porque se você fazer um evento que vá servir vinho, tem que ter cuidado, senão você vai misturar um vinho com a comida errada, a pessoa vai dizer, a comida não estava prestando. Às vezes foi a bebida que estava acompanhando que não harmonizou e fez um sabor, né, que não foi adequado para aqueles convidados. Então, cuidado. Se você for fazer um jantar na sua casa, ou for convidar uma pessoa, veja essa questão da harmonização do vinho com a alimentação. Isso é muito importante. Passar.
Vamos lá. Os vinhos brancos, rosados e verdes são servidos frio ou gelados. Eu digo frio, vai para a geladeira mesmo, vai para a geladeira, deixa lá um tempo gelando ele. Já os tintos, na temperatura natural ou refrescados. Refrescado é um pouco de frio, a 12 graus, né? E ele vai só dar uma geladinha, vamos dizer assim, dar uma esfriada. Ou senão na temperatura natural do vinho. Recomenda-se também não servir vinho acompanhado de saladas temperadas com vinagre. Vai dar um choque. Se você tomar vinho com vinagre, com salada que tenha vinagre, é lógico que não vai ficar legal aí essa harmonização. O champanhe acompanha qualquer tipo de prato. Não é à toa que no final de ano, né, virada de ano, ou até mesmo no Natal, tem o champanhe lá presente. Que ele combina, né, com esses tipos de alimento. Inclusive doces, né? E deve ser também servido gelado. Geralmente ele é servido gelado. Já os vinhos brancos, né, são servidos antes dos tintos. Geralmente ele vai... quer tomar um vinho branco e o tinto. Qual é o primeiro a tomar? Primeiro você começa pelo branco, depois o tinto. Até porque o tinto ele tem um sabor mais encorpado, né? Do que os vinhos brancos. São mais suaves. Mas tem vinho seco branco também que é encorpado. Mas geralmente os tintos são mais encorpados. Serve-se vinho branco com peixes e pratos à base de vinho branco, né? Então a gente sabe que tem alimentos que é feito à base de vinho, né? Sei lá, uma carne que foi feita, né, no vinho, uma receita que pegou um vinho. Exemplo, risoto. Risoto é um tipo de arroz, né? Que é aquele arroz que é mais grudadozinho, tem segue alguns com legumes, outros com carne, com camarão, enfim. E esse arroz, ele para ser cozinhado, ele é cozinhado também com vinho branco. Em vez de ser só na água, pode colocar também um vinho branco. Ele vai evaporar, o álcool sai, né? Evapora, não fica na comida e dá um sabor diferente. E aí serve-se vinho branco com peixe, né, para acompanhar. Outra coisa, pessoal, é o branco seco com entradas, saladas, peixe defumado e patê. Aí sim, o branco seco, ele combina com saladas. Já o branco doce, com sobremesas e fruta, né? Serve-se vinho rosé. O rosé é aquele mais rosado, que é um vinho que vem da uva, né? Que é a uva mais clarinha, né? Ele fica mais bem rosado mesmo. É o rosé com refeições mais leves de verão. Ele combina mais com as comidas mais leves, porque ele é um vinho mais leve. Não é um vinho tão encorpado como o tinto. Outra coisa, serve-se vinho verde com bacalhau. Vocês já viram, tem um vinho verde e ele é mais indicado com bacalhau. Porque o bacalhau é um peixe, é uma comida forte, né? Saborosa, assim, tem um sabor marcante. Então, não é todo vinho que vai acompanhar o bacalhau. Não vai dar uma mistura aí na boca que não vai ser legal. E outra coisa, serve-se vinho tinto com carnes. Aí sim, que é um vinho mais encorpado, o tinto, aí ele combina com carnes, queijos, aves, massas ou sopas. O tinto leve com carne branca, no caso um frango, um peixe. O vinho do Porto e o moscatel são o quê? Servidos no final da refeição. Que são vinhos mais encorpados, mais adoçados, são vinhos mais... que é para ele não tem uma função digestiva como o licor, mas ele combina a refeição, né? São vinhos mais específicos. Peça alguma dúvida até aqui? E aí? Não, Saber dessas curiosidades, dessas questões? Estão não. gostando? Acha interessante esse tipo de assunto? É interessante. São coisas que vocês podem deparar, né? Na profissão de vocês. Ou não só na profissão de técnico de eventos, mas também no dia a dia mesmo, no seu dia a dia, na sua rotina.